Os alicerces da graça. A unidade do Espírito. Nenhuma religião tem como objetivo promover a unidade entre seus seguidores. Ao contrário do que muita gente acredita, a religião trata com a mente carnal das pessoas. Incentiva a competição, a desigualdade e a diversidade de pensamentos. Já o evangelho da incircuncisão, que não está ligado a nenhuma religião, é a ciência de Deus que ensina que devemos zelar pela unidade espiritual. Veja este contexto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versos 3 a 6. Solícitos em guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma mesma esperança de vossa vocação. Um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Note que neste curto texto a palavra aparece 7 vezes. Aos Filipenses, Paulo escreveu, Filipenses 4, verso 2. Rogo a Evódia e a Sintique que sejam de um mesmo sentir no Senhor. Estas eram 2 colaboradoras do apóstolo Paulo que cooperavam na mesma congregação, mas competiam entre si. Estavam unidas, mas não em unidade. No sistema religioso existe muita união, mas nenhuma unidade. Por isso, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo solicita aos que lá congregavam: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, senão que estejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer. Perceba a profundidade deste apelo do apóstolo. Aquela igreja estava unida. Todos estavam juntos no mesmo espaço, mas não havia unidade. Todos estavam próximos uns dos outros, mas longe no pensamento, na confissão e no parecer. Este estado de coisas resulta em tristeza, desânimo, divisões. No sistema religioso, vemos grandes ajuntamentos, aglomerações que lotam estádios e centros de convenções, templos por todas as partes, mas não há o mais importante: a unidade do Espírito. Uma observação importante para você que tem os olhos do entendimento iluminados para compreender o Evangelho da Graça. Quando o apóstolo Paulo falava em guardar a unidade, ele estava se referindo ao zelo pela doutrina, pela palavra do Evangelho de Cristo ressuscitado. Paulo não era líder de instituições religiosas, empresas ou entidades. Ele zelava pela pureza do Evangelho. O Evangelho da Graça e Apostolado não pode jamais ser comparado a um sistema religioso. Quem é iluminado por Cristo ressuscitado para entender a graça, necessita de alimento espiritual e não tornar-se parte de mais um sistema. Por isso, Paulo declarou também aos Filipenses, capítulo 3, versos 16 e 17. Naquilo a que chegamos, sigamos uma mesma regra, sintamos uma mesma coisa. Irmãos, sede meus imitadores,
e observai aos que assim se conduzem, com o exemplo que tendes em nós. A regra a que Paulo se refere é uma regra de fé, não uma regra religiosa com rituais e mandamentos. E no capítulo 4, verso 9, ele conclui: O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. Esta é a verdadeira unidade do Espírito. Abba, Pai.